é o pior veneno emocional. Nossa, Van, mas sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Sabe que às vezes eu tenho vergonha de falar sobre algumas coisas, de me expor nas redes sociais ou de me expor no meu trabalho, numa reunião que eu preciso, e eu nem me ligo nessa questão da vergonha? Pois é, se a gente for parar para pensar, a gente reflete muito pouco a respeito da vergonha, mas ela é o nosso pior veneno emocional. Porque se você for lembrar, lá na escala do Dr. David Hawkins, a vergonha, ela está no último nível ali. Ele começa do nível zero, que é a morte, né, a falta de qualquer tipo de reação, enfim. E o primeiro elemento que ele coloca ali, na base da nossa escala emocional, é a vergonha. E a gente não para refletir sobre ela, né? A gente fala sobre o medo, a gente fala sobre o orgulho, a gente fala sobre a raiva, muito, né? Talvez até exageradamente, numa intensidade, mas a vergonha, ela é tão ou mais autodestrutiva do que a própria raiva, se a gente for colocar assim. A raiva, ela até ficaria no meio termo, porque ela pode ser uma emoção extremamente nociva, dolorosa, prejudicial, mas se a gente sabe manejar a raiva, ela pode servir para muita coisa. Mas e a vergonha? Como é que você acha que a vergonha serve na sua vida para alguma coisa? Ai, Ivan, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida, profundamente tímida. A psicanálise e a neurociência explicam que esse excesso de timidez ou esse excesso de introspecção que leva você para esse lugar de que eu não quero me conectar, eu quero ficar sozinha, eu quero me isolar, eu quero que as pessoas me esqueçam, eu quero que as pessoas nem lembrem que eu exista, para que eu não incomode ninguém. Isso é altamente prejudicial para você e não para as outras pessoas que estão ou não se conectando a você nesse sentido. Então, você tem que pensar em relação a você antes de qualquer coisa. Quando a gente traz todos esses conteúdos aqui sobre emoções, quando a gente traz todas as reflexões, o primeiro movimento que você precisa fazer, o primeiro acesso que você precisa fazer é em relação a você, é em relação à sua perspectiva e não a perspectiva do outro, porque quando a gente coloca a perspectiva do outro, a gente está tirando a lente e a autoobservação de foco. A gente está só direcionando esse movimento de observação ou inconscientemente querendo jogar a responsabilidade no colo do outro. A gente está querendo, de alguma forma, achar desculpas ou achar algo mirabolante que tire o foco de mim e que eu passe a jogar a bola e a responsabilidade para o outro. O outro que é nocivo, o outro que é excessivamente intrusivo, excessivamente sociável. Óbvio que quando o movimento é 8 ou 80, eu sou excessivamente introspectiva e eu me deparo com uma pessoa altamente extrovertida, é o oposto. E aí vai ter choque nessa relação. Mas, ao mesmo tempo, se você for parar para pensar, é uma relação que traz muito contraste e pode trazer muito crescimento, porque o excesso da extroversão também não é positivo. Aquela pessoa que está sempre acessando, que está sempre para fora, que está sempre no outro, que está sempre em grupo, que está sempre interagindo, que está sempre fazendo e acontecendo, é o excesso. E já dizia o meu querido Bert Hellinger, todo excesso esconde uma falta. O excesso da extroversão esconde a falta da introspecção. Assim como o excesso de introspecção acolhe a falta da extroversão.
e da socialização. Se Deus ou o universo ou a fonte criadora ou aquele elemento criador de tudo, que na minha concepção e no meu ponto de vista existe esse elemento criador que gerou todos os outros elementos, se naquela consciência houvesse de fato o desejo e a necessidade de criar a gente para a solidão, assim teria sido feito. Mas ele não criou a gente para a solidão. A fonte, a criação, Deus, na minha concepção e no meu ponto de vista, o universo, o que você quiser chamar aí. E se você não acredita em nada que teve na criação, sinto muito, mas eu parto do ponto de vista de que sim, essa força não criou o ser humano, o homem, o indivíduo, a pessoa, para ser alguém solitário. Não foi esse o modelo geral. Então, e aqui vos fala uma pessoa que durante anos e anos e anos e anos passou revestida dentro dessa máscara de excesso de timidez, até mais ou menos os meus 20 anos, eu acredito. Acho que quando eu fui para a primeira graduação, ali nos 17, eu já comecei a ter que sair um pouco dessa casca, porque na faculdade os professores exigem que você faça os seminários, que você faça apresentações, e eu tive que ir lá encarar esse meu demônio da timidez. Acho que foi ali o ponto onde eu saltei para um outro lugar. E digo para você que foi sem prejuízos. Mas eu não fazia ideia do quanto a vergonha já tinha me prejudicado emocionalmente até ali. Porque hoje, na visão neurocientífica do Dr. David Hawkins e de todos os estudiosos que trabalham nessa questão do emocional, você olhar para o aspecto da vergonha lá naquela tabela de início, é como se você tivesse inconscientemente desejando deixar de existir. Porque ela está na fronteira ali com a morte. Então, eu quero deixar de existir, para que ninguém me note, para que ninguém me veja, para que ninguém saiba da minha existência. Só que é totalmente contrário ao que realmente você veio fazer nesse planeta. Porque aqui você veio aprender a se relacionar. Porque aqui você veio aprender que você é uma pessoa de características específicas que servem para determinadas coisas. Mas principalmente, você veio aqui para descobrir que você é uma essência de algo. E essa essência de algo contribui para a essência de todos os outros algos, de todas as outras pessoas, de todos os outros ambientes, numa visão ampla. Mas ainda que você não considere as outras pessoas, os outros ambientes, as outras relações, e você se concentre só na sua própria essência, essa sua própria essência veio para cá com o intuito de se desenvolver emocionalmente, mentalmente, fisicamente, intelectualmente, para que você atinja outros níveis de evolução dentro da sua jornada de vida. Ai, não, Van, eu não sou dessas pessoas, não. Acredito que a gente morre e acabou. Tudo bem, pode morrer e acabar. Mas ainda dentro desse finito espaço de você nascer, morrer e acabar, você não veio aqui para ser uma planta. E ainda assim, a planta realiza a fotossíntese no lugar dela. Realiza ali a nossa produção de oxigênio. Ou seja, ela tem uma função para existir nesse planeta, assim como você. Caso contrário, você nem precisaria ter sido criada. Você nem precisaria ter sido criado, assim como eu não precisaria ter sido criada. E se a gente for levar esse processo da criação para o Jung, que foi um pouco mais além do Freud, e conseguiu enxergar que existia algo além dessa questão de nascer, morrer e acabar,
você passa pelo seu processo de individuação. E esse processo de individuação exige que você evolua. E a vergonha te impede de evoluir. Porque a vergonha não deixa nem você olhar com verdade para o seu próprio espelho toda manhã. Ai, como assim, Ivan? Ué, geralmente a pessoa que é extremamente e profundamente conectada com a vergonha, ela nem se olha no espelho, ela nem se dá o trabalho de querer se arrumar, deixar o cabelo melhor, deixar a sobrancelha mais alinhada, ter uma pele boa. Na grande maioria das vezes, ela não se preocupa com essa questão estética, a não ser que ela tenha alguma necessidade para isso, exigida por outras pessoas. Porque se deixar a pessoa com vergonha, ela quer passar totalmente despercebida, usar cores neutras, não usar acessórios, não usar maquiagem. No caso dos homens, né? Ter uma pouquíssima preocupação ali com a estrutura estética, então não estou preocupado em fazer uma academia, um esporte para ter uma definição física. Nisso não me importa. Por isso, a vergonha é o seu pior veneno emocional. Na grande maioria das vezes, a vergonha vai gerar para você e para sua vida uma estagnação tão grande, que você nem consegue se reconhecer na pessoa que você é, dentro da história de vida que você carrega. E isso, emocionalmente, é muito pesado, é muito desafiador. Eu prometo que vou trazer mais conteúdo sobre as emoções em si, porque eu ando devendo isso aqui no canal, mas eu prometo mais ainda que eu vou me aprofundar nesse aspecto da vergonha em si. E se você acha que esse conteúdo conectou, que esse conteúdo trouxe insights e trouxe reflexões aí para você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se inscreve aqui no nosso canal. E se inscreve aí numa sessão de diagnóstico comigo para conversar sobre essa questão da vergonha e a gente poder te auxiliar a sair desse lugar. Eu espero você do lado de cá e também no próximo vídeo. Um grande beijo e até!